O ser humano é uma criatura que mente para si mesmo o tempo inteiro. Acorda dizendo que vai mudar, promete que vai ser diferente, jura que dessa vez vai dar certo, e no fim, repete tudo igual. Essa contradição faz parte de quem a gente é. E foi exatamente isso que Kierkegaard, o pai do existencialismo cristão, tentou gritar para o mundo. Ele não estava interessado em fórmulas prontas, nem em agradar a academia com respostas bonitinhas. O que ele queria era encarar a angústia de frente. Porque, segundo ele, a verdade da existência não está em estatísticas ou doutrinas, está em como você vive quando ninguém está olhando. Kierkegaard falava de fé, mas não como religião de vitrine. Era fé como salto no abismo, um salto que ninguém pode dar por você. E se isso parece desconfortável, é porque deveria ser. Para ele, viver de verdade era uma luta constante contra a ilusão. A ilusão de que dá para ser tudo. A ilusão de que dá para agradar todo mundo. A ilusão de que um dia, do nada, a vida vai fazer sentido. Kierkegaard dizia que a existência é como estar num palco com luz forte e nenhuma plateia. Você tem que atuar mesmo assim, mesmo sem aplauso, sem certeza, sem roteiro. E é aí que entra um conceito central na filosofia dele: o desespero. Não como drama barato, mas como diagnóstico da alma moderna. Ele dizia que o maior problema do ser humano não é sofrer, é não saber por que está sofrendo. É viver sem se conhecer, é ter medo de ser quem é. Porque para Kierkegaard, o maior pecado não é errar, é fugir de si mesmo. O desespero, segundo ele, é o estado natural de quem vive pela metade. É o que acontece quando você tenta se esconder da própria liberdade. Porque a liberdade é bonita no discurso, mas na prática ela apavora. Ela coloca o peso da escolha nas suas costas. E aí muita gente prefere viver no automático. Preferem se perder nos papéis. Filho exemplar, profissional competente, namorado atencioso, porque é mais fácil interpretar do que existir. Kierkegaard chamava isso de vida estética. Uma existência baseada em prazeres, aparências e distrações. Uma vida que foge da responsabilidade de ser autêntico. Mas ele avisava: essa fuga tem prazo de validade. Uma hora, o vazio te alcança. E quando ele chega, você só tem duas opções: continuar fingindo ou mudar tudo. E mudar, para Kierkegaard, não é trocar de roupa ou de emprego. É rasgar a pele antiga, é olhar no espelho e perguntar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? É nesse ponto que nasce a vida ética, o segundo estágio da existência. É quando você para de viver em função do prazer e começa a viver em função do sentido. É aqui que a liberdade assusta de verdade, porque agora tudo depende de você. Não dá mais para culpar o sistema, os pais, o tempo, a falta de sorte. Ou você assume a autoria da própria história, ou vive como figurante do seu próprio filme. Só que Kierkegaard não era ingênuo. Ele sabia que mesmo a vida ética tinha um limite, e esse limite se chama fé. Mas fé para ele não era um acredite e tudo dará certo. Era uma luta diária entre dúvida e entrega. Era o que ele chamava de salto. O salto da razão para o absurdo. O salto que você dá quando percebe que nunca vai ter todas as respostas, mas mesmo assim decide viver com verdade. Esse salto não é fácil. Ele exige coragem para enfrentar o silêncio de Deus, para lidar com a incerteza de tudo, para continuar mesmo sem garantias. Kierkegaard dizia: a angústia é a vertigem da liberdade. E quem nunca sentiu isso? Esse aperto no peito diante da escolha, esse medo de errar tudo, talvez ainda não tenha vivido de verdade. Porque só sente angústia quem tem consciência de que pode escolher. E só quem pode escolher pode ser livre. Esse tipo de liberdade não é leve. Ela machuca, ela cobra, ela te obriga a crescer. Mas é também a única liberdade que vale a pena, porque ela não depende de nada externo, não depende do governo, do emprego, do relacionamento, do reconhecimento. É uma liberdade que vem de dentro, que nasce quando você para de fugir e começa a encarar quem você realmente é. Kierkegaard não queria que você fosse perfeito, queria que você fosse honesto, que parasse de mentir para si mesmo, que assumisse a angústia como parte do processo. Porque no fundo, ele acreditava que só quem enfrenta o desespero com coragem é capaz de encontrar paz. E não uma paz de novela, mas uma paz real. A paz de quem, mesmo com medo, escolhe viver.